Olá, eu sou Franciele, do curso de licenciatura em Pedagogia do sexto semestre da Uniaselv. Esse trabalho, ele foi feito para substituir as aulas presenciais, no caso que a gente teria que fazer a regência do estágio número 2. Esse estágio, ele fala sobre a reinvenção docente em tempos de isolamento social. Como houve essa questão da epidemia, nós alunos também tivemos que nos reinventar nessa questão de aulas, de aprendizagem. É muito importante a gente levar em conta que para um profissional se reinventar, primeiramente, a gente tem que levar lá do início, na questão da formação inicial. Que quando uma pessoa, ela pensa assim, eu vou estudar pedagogia, por exemplo, ela tem que ter em conta que a pedagogia, ela vai ter sempre novos desafios, novos cursos, tu vai ter que te atualizar, né? Então, isso é bem importante. A formação inicial, ela ser bem clara, assim, ter uma clareza do que tu quer como profissional, do teu objetivo como profissional, né? O professor Antônio Nova, ele faz uma reflexão sobre esse assunto, né? Então, ele diz ali que o professor, ele deve ver a escola não somente como um lugar onde se ensina, mas também onde se aprende. A atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas. O debate sobre a formação é indissociável das políticas de melhoria das escolas e de definição de uma carreira docente digna e prestigiada. Então, ali ele só está reforçando o que eu acabei de falar, que é da questão da atualização, né, de novas práticas de ensino, e que também o debate, né, ali, da reflexão entre os colegas, é aquela questão assim, o professor ele vai fazer um planejamento e ele não vai fazer sozinho, ele vai conversar com os colegas, com a diretoria, enfim, com mais membros da escola, para poder saber se está certo, se vai funcionar com aquela turma, enfim, né? O planejamento ele é sempre uma ferramenta muito usada também na vida do professor. Nessa reflexão que a gente fez ali, a gente vê que tem uma necessidade, né, de se atualizar, porque não adianta um professor vir com um material que era usado lá em 2000, por exemplo, ele chegar em 2020 e querer aplicar na sala de aula, porque não vai funcionar. É uma nova geração, são novos desejos, é uma tecnologia em alta, mas com essa tecnologia em alta ainda se tem uma... como eu vou explicar assim? Uma necessidade de coisas palpáveis ainda. Então, às vezes em casa a criança tem muita tecnologia, mas na escola ela vai precisar de algo mais palpável, porque em casa às vezes não consegue, né, pela questão do tempo, enfim. Então, esse profissional ele deve sempre se qualificar para buscar uma prática pedagógica significativa, né, que vai significar tanto para ele quanto pro aluno que ele tiver. Ali tem a questão do Paulo Freire também, né? Que ele só complementa isso também. Ele diz que é muito importante, né, na escola, ter a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes, para assim buscar conhecimento. Com essa questão do isolamento social, né, devido à pandemia, então vem a questão da reinvenção docente, que vai desafiar todo mundo, a escola, os professores, os alunos e também os pais, né, nessa nova aprendizagem que vão ter que se esforçar aí, vão ter que fazer parte desse novo modelo de aprendizagem, né. Essa imagem
ela foi pega de um artigo e eu achei ela assim que ela expressa tudo o que a gente está vivendo agora, né? Mostra ali os médicos buscando uma solução para o vírus, mostra um homem se higienizando com álcool gel. São todas essas novas práticas que a gente está se atualizando até de vida, né? Antes de chegar na questão da educação, as pessoas se comunicando através de vídeos, né? Tem tudo isso. Estratégias de educação online. Eu busquei um artigo de Lúcia Delagnello, que ela é diretora do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, e ela nos mostra nesse artigo que aproximadamente 290 milhões de crianças e jovens em todo o mundo estão sem frequentar a escola. A partir disso, alguns países têm adotado estratégias de educação online por outras mídias para garantir a continuidade das atividades curriculares. Sim, essa questão de estar sem frequentar a escola, ela tem um impacto muito grande, né? Porque tá todo mundo acostumado com um modelo de ensino presencial, de ter toda aquela rotina da escola. E quando chegou essa questão da pandemia, todo mundo teve uma surpresa, assim, né? Ah, agora a gente vai ter que se reinventar, vai ter que mudar tudo. E é exatamente isso que aconteceu. Alguns países conseguiram estratégias eficazes e outros nem tanto, né? A China, por exemplo, ela criou uma plataforma, né? De algumas áreas bem interessantes até, que são prevenção da epidemia, educação moral, entre outros. Ali também tem uma parte do artigo que ele diz de jogos também, de criação de jogos, enfim. Mas isso quer dizer lá na China, né? Que é uma questão que está mais avançada que o Brasil, se a gente for comparar a nível de país. Mas com essa modalidade de ensino, os professores tiveram que se reorganizar e alguns até fazer cursos para aprender a trabalhar com ferramentas online. Alguns professores já estavam se atualizando antes, né? Ano passado, até em uma escola onde eu trabalhei, tinham tablets para cada aluno, os alunos podiam ir até o laboratório de informática, os professores faziam uma sala virtual e já acontecia, né? Esse tipo de aula já acontecia no ano passado. Mas a gente tem que colocar, assim, que não é todo mundo que tem esse acesso, né? Que principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita família carente, que não tem acesso às coisas básicas, né? Saneamento, higiene, alimentação. Então, a pergunta é, como vamos acolher esses alunos, né? Se esses não têm acessos a aparelhos digitais, nem internet, né? A gente tem que levar em conta que eles não têm coisas básicas, né? Pra vida humana, digamos assim, o básico, né? Do que seria humano. E aí, como a gente vai alcançar eles na questão digital? Muitas escolas fizeram campanhas solidárias arrecadando alimentos e agasalhos para alunos que precisam, né? Essa seria uma das dicas, assim, que eu penso, né? Que a gente teria que primeiro olhar para as necessidades básicas dessas crianças, né? Para daí sim poder alcançar a questão da educação, da aprendizagem. Porque como aquele aluno vai aprender se ele não tem o básico que seria a comida, né? Dentro de casa, se não tem agasalho, enfim. A gente tentar fazer alguma campanha, alguma coisa para acolher esse aluno, para depois sim tentar ali fazer a conciliação dessa aprendizagem, né? Mesmo à distância, no caso. Na escola que a gente fez a pesquisa para o nosso estágio, por exemplo, a diretora, ela imprime as atividades que as professoras fazem e ela leva até a casa dos alunos que não têm acesso à internet. Então ali a gente tem uma imagem também, que é de uma mãe ajudando um filho em casa, né? Isso é bacana porque acaba unindo mais a família, né? Tem um momento ali em que a mãe vai ajudar esse filho, nem sempre é a mãe, às vezes é uma tia, uma avó, alguém, né, que tá ali perto dessa criança e vai poder ajudar ela.
Então, nesse momento social que a gente está vivendo, né, de isolamento, a gente deve aproveitar ele para refletir, tanto quanto profissional como pessoa, né, social, para ver o quanto é importante essa interação, né, da escola, do convívio social, da solidariedade e o afeto também para a aprendizagem, que é como eu já disse anteriormente, que se a gente não levar em conta as necessidades básicas de uma pessoa, não tem como alcançar a aprendizagem plena, né? Então, ter empatia, né? E dar valor às pequenas coisas do dia a dia vai ser o que vai nos unir depois de tudo isso passar, né? Depois de tudo isso passar, a gente vai ver que esse isolamento ele era necessário, que a gente precisava se cuidar, talvez olhar para dentro de nós mesmos e ver que precisavam ser feitas algumas mudanças no interior para depois refletir no exterior, né? Isso também funciona com as crianças, reflete para eles também. Essa união que não é só a escola que ensina, que os pais também podem ensinar, né? Tudo isso. Pois nada substitui o amor e sem amor não há aprendizagem. A gente falou então sobre a formação inicial do professor, que é muito importante na caminhada, sobre a atualização, que esse professor tem que se atualizar sempre, tempos de isolamento social, que é o que a gente está passando agora, algumas estratégias de educação online e como alcançar os alunos, que é esse o objetivo, né? Como essa reinvenção vai fazer a ligação do ensino-aprendizagem funcionar realmente. Então, eu vou agradecer a todos que olharam o vídeo até agora e espero ter ajudado de alguma forma aí na aprendizagem de vocês também. Obrigada!